Chega então deixando o seu like, comenta, compartilhe esse nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo. Se é novo, se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo. Vamos aqui falar de Vasco da Gama. Primeiro, cara, evidentemente, meus amigos, estou muito triste. Muito triste. Ontem foi um dia duro. Ontem foi um dia muito difícil. Quando o juiz apita o final do jogo ali, do momento do apito final, enfim, da volta para casa ali, um sentimento de muita tristeza, porque, como a gente vinha dizendo anteriormente, ninguém merecia mais esse título do que a torcida do Vasco, né? Ninguém merecia mais que a gente. E criou-se uma expectativa muito grande porque era um título bem possível, ainda mais depois do contexto da gente conseguir, primeiro passar nos pênaltis contra o Fluminense, aquele gol no último minuto do Verratti, depois de conseguir o mais difícil, que era segurar um resultado lá em Itaquera, né? E vir para o Rio de Janeiro precisando apenas de uma vitória. Enfim, era um título muito possível, era um título provável, mas que o Vasco deixou escapar, e isso faz doer demais, né? Evidentemente, ontem eu acho que eu posso cravar que foi um dos piores dias, assim, como torcedor, tá? Como torcedor, foi um dos piores dias da minha vida. Uma decepção muito grande, realmente fiquei muito triste. Uma coisa que eu venho trabalhando comigo mesmo, assim, mentalmente, e é claro que cada um lida de uma forma, né, com derrotas, etc e tal, mas é uma coisa que eu venho trabalhando comigo e, cara, eu não concordo com quem diz que futebol é só 11 homens correndo atrás de uma bola, etc e tal, enfim, aquele clichê, não pode deixar isso te afetar. Cara, afeta sim, não tem como. É uma coisa que faz parte. O cara que é apaixonado por um time de futebol, isso afeta a vida, muda o humor, não tem como. E comigo não é diferente. Mas eu confesso que, assim, antigamente, alguns anos atrás, derrotas como a de ontem me abalavam muito mais, assim. Era papo de eu perder a amizade, era papo de agora, a gente tá perto do Natal, né? De eu não querer comemorar Natal com ninguém, de eu ficar num luto total mesmo. Eu acho que quando a gente é mais jovem, esse tipo de coisa abala mais, né? Depois a gente vai ficando velho, eu já passei dos 30, né? Já passei dos 30, então a gente tem uma certa maturidade e a gente entende que o futebol é muito importante, mas futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes, né? Tem coisas que realmente importam, né, pra gente e tem que importar mais que o futebol, que é a nossa saúde, a nossa família. Tá chegando agora Natal, comemorar o Natal com a família, com as pessoas que você ama, ver os seus entes queridos ali com saúde, reunidos, enfim, relembrar o que teve de bom nesse ano. Então, enfim, o recado que eu dou é: não deixe o resultado de ontem, a decepção de ontem, afetar o seu Natal, afetar o seu Ano Novo. Eu sei que para muita gente, principalmente quem é mais jovem, é difícil controlar essa euforia, assim, essa emoção, essa tristeza, mas não deixe isso atrapalhar suas relações pessoais, com a sua família. Curta a sua família, curta seu avô. Você não sabe se esse é o último Natal do seu avô, da sua avó. A vida é um sopro, então aproveite ao lado das pessoas que você ama, e que amam você também, e não deixe o que aconteceu ontem, a decepção de ontem, enfim, afetar aí a festa da sua família, o seu Natal, o seu Ano Novo. Eu sei que é muito difícil, é muito triste, mas faz parte do futebol, meus amigos, faz parte do futebol. E é isso que eu estava dizendo, que eu tenho tentado trabalhar em mim, que assim, a gente não pode deixar coisas que estão além do nosso controle afetar o nosso dia a dia, né? Cara, assim, eu tenho a consciência tranquila de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance pro Vasco ser campeão. Eu me desdobrei pra Itaquera, paguei caro pra caramba no ingresso, peguei, 6 horas de carro pra ir, trânsito pra caramba na volta, umas 8, 9 horas pra voltar de São Paulo. Jogo no Maracanã, tava presente, ajudei os meus amigos que estavam sem ingresso a tentar conseguir ingresso. Enfim, ajudei o máximo de gente que podia a estar dentro do estádio. A minha parte eu fiz, assim, tudo que estava ao meu alcance eu fiz. E eu tenho certeza que você aí, torcedor, tudo que estava ao seu alcance você também fez. A gente não pode entrar em campo e jogar, infelizmente. Talvez se a gente entrasse em campo e jogasse, o resultado teria sido diferente. Então, assim, é a consciência tranquila. Eu tenho a consciência tranquila e acredito que você, torcedor, também tem que ter. Tudo que estava ao nosso alcance, a festa na arquibancada, tudo foi lindo, foi perfeito.
o time em campo não contribuiu, e isso está fora do nosso alcance, não tem como a gente fazer nada. Então, assim, tô triste, decepcionado, mas com a consciência tranquila e não vamos deixar isso afetar aí o nosso Natal, o nosso Ano Novo. Queria muito ser campeão, como eu disse, eu fiquei, cara, fiquei triste por mim, mas fiquei triste vendo a tristeza dos meus, assim, vendo os meus amigos tristes, vendo o Maracanã triste, vendo muita gente chateada, chorando. Muita gente que talvez estava ali para ver pela primeira vez o Vasco ser campeão, muita gente que veio de fora, de longe, que pagou caro numa passagem, que pagou muito caro no ingresso, que estava ali para viver aquele momento e não aconteceu. Mas o futebol é isso. O futebol é isso e não adianta a gente achar que vou dar um tempo, eu vou parar. O Léo de Carmona até escreveu um texto sobre isso. Não adianta, porque ano que vem a gente vai estar aqui de novo. De novo. É isso, e vamos junto nessa. Como eu disse, esse vídeo é um pequeno desabafo, um pequeno, enfim, uma conversa aqui com vocês. Afinal de contas, a gente passou esse ano todo junto, a gente passou os últimos 6 anos, pelo menos, junto aqui, de vídeo todo dia no canal, conversando. Enfim, vivemos momentos muito ruins aqui, né? A gente já viveu muita coisa muito difícil. Então, assim, se tem uma coisa positiva em toda a tristeza de ontem, é que a tristeza de ontem, pelo menos, foi uma tristeza de que perdemos um título. A gente chegou muito perto e a gente não conseguiu um título. Porque a gente viveu aqui momentos complicados demais de ver o Vasco rebaixado, de ver o Vasco não conseguir subir, de muitas decepções, de muitas vergonhas. Ontem eu não coloco como vergonha porque a gente do outro lado tinha um adversário que é muito grande, uma torcida muito grande, uma camisa muito pesada e que também merecia ser campeão, tá? O Corinthians merecia ser campeão também. Não merecia mais que a gente merecia mais, mas eles também mereciam. É uma instituição que tem uma baita de uma história, que tem uma torcida muito sofrida também. Enfim, eles também mereciam lá. Óbvio que, queria muito, né? Queria muito. Mas, enfim, a nossa parte a gente fez, meus amigos. E ter a consciência tranquila. E ano que vem tem mais. E estaremos aqui, juntos, como sempre tivemos. E, enfim, a mesma dor, o mesmo sofrimento que vocês estão sentindo é a dor e o sofrimento que eu estou sentindo, mas faz parte da vida. A gente não pode controlar. O futebol é assim, o futebol é ingrato. E muitas das vezes a gente vai ser mais triste do que feliz. Essa que é a verdade. Mas a gente não vai conseguir largar isso aqui nunca. A gente pode ficar bravo, falar que vai dar um tempo, mas a gente não vai conseguir. A única coisa que me incomodou de fato ontem, e isso eu nem vi na hora, porque assim que o juiz apitou o jogo eu já vim embora, apitou o final eu vim embora, mas depois eu vi vídeos e tal, e relatos, mas a única coisa que me incomodou foi o time ser aplaudido, né, gente, após a final. Eu acho que aplausos o time não mereceu, porque deixou uma final que era bem possível de ser vencida, escapar dentro de casa. Então, por si só ali, não merecia aplausos. É claro, esse elenco tem jogadores que eu gosto. Eu gosto do Léo Jardim, eu gosto do Verratti, eu gosto do colombiano, eu gosto do Ryan. Tem jogadores ali que mereciam muito esse título. Mas não mereciam aplausos não, tá? Não mereciam aplausos porque fizeram uma temporada pífia. Um campeonato carioca ridículo, uma eliminação vexatória na Copa Sul-Americana, um campeonato brasileiro onde o Vasco estava encaminhado para uma Copa Libertadores, eles quase conseguiram rebaixar o time. Se tem mais 3 rodadas o Vasco é rebaixado. E aí teve essa Copa do Brasil, que foi indo aos trancos e barrancos, passando nos pênaltis. O Vasco passou em pênaltis do Operário, do Botafogo, do Fluminense e chegou na final. Poderia ter sido campeão. Falharam de novo, não conseguiram. Então, assim, é um time que não merece aplausos. Eles não mereciam aplausos ontem, tá? Eu acho que isso foi a única coisa que me incomodou. Mas cada torcedor também pode reagir da forma que quiser. No mais, é isso. É seguir trabalhando. É muito duro, é muito difícil, mas seguir trabalhando, torcer para que no ano que vem seja melhor, que o Pedrinho e o Felipe consigam acertar na janela junto com o Admar. Eu acho que essa última janela já foi melhor que as últimas com o Admar Lopes. Acho que a gente talvez tenha uma base de um time. O título ontem ia facilitar muito o nosso caminho, que é difícil, mas seguimos caminhando, meus amigos. E é isso. Tô triste, momento de reflexão, mas temos que seguir em frente, tá? E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama.